É texto? Textos embaralhados, texto, né? Como Texto você distorcido. treinou... Não, embaralhado mesmo. Como você treinou palavras embaralhadas, nós vamos fazer o texto embaralhado, né? Então, a palavra embaralhada, você obriga, força o cérebro, né, a entender as palavras, mesmo que elas só tenham a primeira e a última letra de cada palavra, né, conforme a original. Aí depois a gente mistura as sílabas, né, no meio. Uhum. Tá, você conseguiu fazer em qual velocidade com palavras embaralhadas? Eu tava fazendo no 40. No 40. Em algum momento você pensou em acelerar isso aí? Eu pensei, mas aí como não foi, não teve uma rotina de estudos, né? Tinha dia que eu conseguia fazer o treino, tinha dia que eu não conseguia, aí eu não conseguia evoluir. Tá. Então, esse exercício aqui, você já sabe, porque fez o texto distorcido, a gente faz a leitura, né, e depois da leitura tenta tirar uma ideia, sem olhar, né, puxando pela cabeça. Uhum. Tá? Vamos colocar aí no... Você fazia no 40, no 35, né? Tem mais palavras e tem enredo, é um texto. Certo. Deixa eu botar aqui o. Ok, aí você pode fazer a primeira leitura. Ok. Quando terminar, hiperventila, né, e me avisa, né? Uma ideia. Que não importa a disposição das letras, se a primeira e a última estiverem na ordem, você consegue entender. O cérebro consegue decodificar. Ok. Dá para aumentar para o 40? Acho que dá para aumentar para 40. Então, ok, vamos aumentar para o 40 mais uma vez. Mesmo texto? Isso. A gente pode fazer esse exercício de duas formas, né? Eu leio uma vez o 1, tiro uma ideia, leio a folha 2, tiro uma ideia, leio a 3, tiro uma ideia, até a folha 10. E eu posso ficar 10 minutos na mesma folha, e cada vez que eu termino, eu respiro e tento trazer uma ideia nova, que eu ainda não falei. Certo. Então, vamos ler a segunda vez. E aí você vai tentar trazer uma ideia inédita, né? Totalmente diferente dessa que você falou agora. Tá certo. E aí? Que ele atribui esse fenômeno a um mistério. Então, Lembra que eu te falei? Trazer uma ideia nova, inédita, ah, né? Então, você vai trazer alguma coisa que não tenha nada a ver com essa coisa de ter a primeira e a última letra igual. entendi. Ele fala que a gente tem um biocomputador no cérebro. Isso, temos um biocomputador. O nosso cérebro é considerado um computador de carne, né? Vivo, não é isso? É isso? Bio quer dizer vida, né? Biologia, por exemplo, é o estudo da vida, né? O Uhum. nosso cérebro é considerado um computador vivo. Tá, dá para aumentar para 45 ou tem que manter no 40?
Vamos tentar, ué. Não tem... 45. A gente Isso. coloca aqui e vê Então, se no vai. desenvolvimento que você já está, Fernando, você tem que fazer de um jeito, né, que você coloque toda a força. Entendi. Mesmo que de vez em quando você perca uma palavrinha ou outra. Isso não é indicado para iniciantes, Uhum. só para quem já fez aí pelo menos 10 aulas. Tá certo? Tá certo. Mais uma. Agora ficou mais puxado. Porque, na verdade, esse texto ele tem três considerações importantes, né? Essa ligada ao biocomputador, né? Uhum. Aquela outra ligada à capacidade do cérebro decifrar as palavras misturadas, e tem uma outra terceira. Então, vamos dizer, essa primeira, né? Aí tem uma no meio, e essa que você falou agora era do final, né? Isso, era próxima ao último parágrafo. São as últimas linhas, né? Não tem Isso. parágrafo esse, né? São É. só 4 colunas, né? E aí? Essa daí eu achei mais difícil nessa velocidade. E tem a parte central do texto ali que eu fiquei com dificuldade de. Então você consegue trazer alguma outra ideia, mesmo que não seja a dessa do miolo do texto? Oh, o miolo ali, se eu não me engano, ele fala mais que ali referente ao cérebro humano resolver, né, problemas matemáticos, decifrar símbolos. Isso. Então, por exemplo, nessa parte da matemática, né? Nosso cérebro é capaz de resolver problemas, cálculos, inclusive, né? Criar fórmulas matemáticas. Não é isso? Isso. E aí tem outras façanhas. Essa é uma das façanhas, né? Que é a façanha da inteligência matemática. Aí, de novo. Então, qual é o objetivo desse exercício, Fernando? É retirar uma ideia a cada vez que. Não Não? obrigar o teu cérebro Ah, a prestar uma atenção extrema, né? é, Ou seja, a buscar, né? Ou seja, os detalhes mais escondidos. Ou seja, se eu pego uma página e fico 10 minutos fazendo nela, e ainda com a dificuldade de ter que seguir o ritmo, e ainda com as letras tudo misturada, quando eu pegar um texto todo bonitinho, arrumadinho, né, vai ser como se eu tivesse acostumado a fazer supino com 90 quilos e eu deixasse só 10 de cada lado, né? Então é como se eu tirasse a gravidade de você, né? Por que que o Superman é forte? Você sabe, né? não sei não por que ele é Uma forte. cientista de besterol, né, da televisão. Ele é forte porque de onde ele veio, ele tinha não sei quantas mil gravidades Ah, entendi. em relação à Terra. Então, por exemplo, nós lá, se a gente pousasse no planeta dele, a gente ia ser esmagado, né? Como quase um buraco negro. Ou seja, a hora que a gente colocasse o pé no chão, a gente ia cair e o nosso corpo ia desmantelar, né? E aí, quando ele tem essa força, igual a gente na Lua. Na Lua, a gravidade não é zero, Ah, nós temos uma força que puxa a gente para o centro. Então, como lá é zero, quando o homem dá um pulo, ele voa, né? Então, é uma coisa aí, ou seja, é como se eu estivesse colocando um peso em cima da sua leitura, uma gravidade intensa, para quando você pegar um textozinho bobo lá, que não tem letra misturada, que não tem metrônomo, que não tem nada, você voa. Você faz igual o Superman, tá certo? Sem gravidade nenhuma, é igual o homem na Lua. uhum, Então entendi. vamos ler mais uma e puxar outra ideia, né? Tem Mais uma pelo vez, menos aí.
tem pelo menos 10 ideias boas. Se quiser baixar para 40, o metrônomo, né? Que você acha que você exagerou, né? Vou botar meio termo, vou botar um 42, 42. 42, ok. Uma ideia? E todos esses fatores que envolvem o cérebro humano, né, esse biocomputador, eles ainda permanecem um grande mistério para os cientistas que estudam e se Isso. surpreendem sempre, né, com essas Vou puxar um pouco descobertas. mais exato, né? Apesar de todos os equipamentos de análise do cérebro humano, né, ele ainda continua sendo, né, um grande mistério ou alvo de surpresa para os cientistas. Os mais céticos cientistas se impressionam com o cérebro. Né? Vou mais uma. Você está pegando gosto aí. O certo é, numa lida, trazer tudo. Trazer todas as Você vai informações. perceber que, se você fizer todo dia uma página dessa forma, obrigando o cérebro a trazer cada detalhe, o seu cérebro vai começar a fazer isso de uma forma automatizada. Ou seja, você vai dar automação para a tua compreensão. Você vai ter uma compreensão que a gente chama de automática. Você vai entender sem estar preocupado com isso. Se torna natural, né? O cérebro já sabe o que É buscar, né? natural. Então, é um exercício, é uma ginástica que a gente leva aí 3, 4 meses fazendo a mentoria. Alguns fazem mais, né? Você comprou quantas aulas? Eu já tinha feito, né? Na outra Eu vez eu tinha tinha feito feito 10, isso. Agora eu vou fazer mais 10. mais 10. Olha aí, Fernando. Tá vendo? Então, nada são 6 meses de treinamento. Faz diferença, é muito bom mesmo. Claro. Então, puxa aí pra gente mais uma e tenta trazer uma ideia original. Foi bom o que você falou, foi bacana. Eu estava bem ali naquela ideia do biocomputador. Pronto. Outra ideia? O encéfalo continua sendo um grande mistério quanto o universo e a vida humana, né? Isso. O cérebro é tão misterioso, né? Ou seja, entender como funciona o cérebro humano é tão complexo, tão misterioso, tão difícil de entender quanto o próprio universo ou a origem da vida. Né? Então, os cientistas falam aí, né, que os elementos inorgânicos foram formando, né, moléculas maiores, daí a pouco aquela molécula virou orgânica, aquelas moléculas orgânicas começaram a ficar complexas, formou-se proteína, ureia, e aí vai, né? Aí formou-se os micro-organismos, e aí tudo, né? Aí na Bíblia já fala que Deus falou e acabou, e é cada coisa no seu lugar, e tá tudo certo, né? E há uma briga, né, do criacionismo, né, com o evolucionismo, né? Mas continua um grande mistério. E o cérebro é tão misterioso quanto isso tudo. Bacana.
Puxa a última aí, vai, para ver se arranca outra ideia. Agora vai ser difícil, porque eu acho que deu uma esgotada aqui. Não deu nada, isso tem mais de 10 ideias aí. Essa última aqui eu fui garimpando. Foi garimpando, né? Isso mesmo, a palavra é essa mesmo. Você vai fazer um garimpo de ideias, né? Um detetive de informações. É isso mesmo. Capricha aí. Agora para mim ficou difícil, porque eu acho que eu extraí todas as ideias, eu passei aqui em tudo. Quer ver, ó, por exemplo, ó, essa pesquisa da percepção de que o cérebro consegue, né, decifrar, né, mantendo apenas a primeira e a última letra, foi feita numa universidade inglesa. Ah, tá. Isso você não falou, por exemplo. Aí quando você começou a falar, já veio. Entendeu? Outra. Ele fala além da solução dos problemas matemáticos, eles falam da montagem de quebra-cabeças também. Que é Isso, mais nosso uma... cérebro, além da habilidade matemática, né, de fazer cálculos e resolver problemas, ele também é capaz de montar quebra-cabeças, né? Ou seja, ele é capaz de encontrar soluções e testar esses encaixes, né? Como se o nosso cérebro funcionasse como uma enzima diante dos problemas. A enzima ela procura, né, um encaixe perfeito dentro daquele problema que ela vai solucionar, né? E a gente vê ali as hipóteses, né, os caminhos para a gente seguir na vida, e o cérebro vai tentando encaixar a gente para ver onde a gente se encaixa mais fácil para poder dar o próximo passo. Tá? Além disso, nosso cérebro é capaz de intuir soluções, não é? Uhum. O nosso cérebro é capaz de calcular em algoritmos, né? Uhum. O nosso cérebro é capaz de criar soluções. Não está lá? Tá nessa parte O central. cérebro é capaz de bolar trilhas e sequências de informações. Aí, só aí tinha cinco elementos. É verdade mesmo. Lá nesse pedacinho. Tá? Então, quando você pensar que esgotou, você pode vasculhar que ainda tem muita coisa. E cada um desses aí eu nem comentei, eu só citei. Mas cada um deles dá para citar, e na hora que você estiver fazendo, e ainda explanar. Né? Por que, que o cérebro ele é mais. Ele é como um biocomputador. Aí eu falei, porque ele é um computador vivo, vida, né? Então, por que, que ele é mais complexo que a origem do universo e a origem da vida? Aí eu falei do criacionismo, do evolucionismo, tá? Então, você pode tentar fazer uma expansão criativa, juntando o conteúdo, né, e fazendo uma divagação, Certo. né, sem fugir do tema. Então, tem duas maneiras de fazer isso, né? Quando a pessoa está no início, só a objetividade, tá? Então, quando você fez lá o palavra distorcidas, texto distorcido, outra parte, a ideia era só trazer informações que tenham 5 a 9 elementos, tentando ser claro e objetivo. Agora não, você pode expandir suas ideias, agregando valores à informação que você retirou do texto, juntando com o seu. Por que, que o pessoal se adapta mais, por exemplo, às ferramentas de memorização do que às ferramentas de leitura dinâmica? Porque na leitura dinâmica você tem que juntar cada livro que você lê com os livros anteriores. Você vai fazendo uma bola de neve. Na mnemotécnica é só decoreba.
Então, por exemplo, campeão de memória para baralhos. Então, ele memoriza um baralho embaralhado, se eu não me engano, hoje está em 39 segundos. Vai ser sempre um baralho. Certo? A pessoa que memoriza mais números. O baralho são 52 cartas, né? 52? Está em 39 segundos. 52 cartas em 39 segundos, o recorde mundial. Né? O recorde de números, né? Se eu não me engano, está em 1.100 e alguma coisa. Dígitos. Então, ele foi para uma rádio, né? E aí falou 2, 5, 9, 7, 0, 1, 5, 2, 9, 3, 1, 5. Aí quando passou lá de 1.000 e pouco, ele falou, tá bom. Cansou. Cansou, não foi porque ele não dava mais conta, mas parece que ele errou 3 dígitos. Agora, a memorização é sempre, né? Vou memorizar a Bíblia. Vai chegar uma hora que acabou a Bíblia. Vou memorizar o dicionário AIS. Tem 160 mil verbetes. Chegar uma hora você vai treinar em cima do mesmo dicionário, certo? Uhum. Mas a leitura não. Cada livro que você for lendo, dá para ler um por dia com leitura dinâmica. Um por dia. Já tem aluno fazendo isso, tá? Então, eu vou estar sempre explorando mais, aprofundando mais. Eu vou entrar na epistemologia, eu vou começar a criar conhecimento em cima de conhecimento que eu estou adquirindo. Entendeu a diferença? Entendi. Então, maravilha. Vamos praticar, que aí na semana que vem a gente faz um testezinho aí para ver se já chegou nas 2.000, né? Porque 1.000 você já passou, não passou? Não, o último teste que eu fiz estava 700, né? Eu não sei agora como é que deve estar. 700 com quanto? Foi, eu acho que agora eu tenho anotado aqui. Deixa eu só ver aqui, tá na Mas página. deu mais de 70, não deu? Deu. Peraí, deixa eu só virar a página aqui que eu tenho acesso. Ele ficou no celular, a outra, mas foi mais que 70. Foi, eu acho, Ok. 74, 75. Isso que é o importante.